Descolonização da África foi o processo de independência dos países africanos do domínio europeu após a Segunda Guerra Mundial. O termo descolonização é apontado por alguns historiadores como preconceituoso, porque parte do ponto de vista do colonizador. Por isso, alguns preferem o termo reanimação da África, pois o continente tem uma história própria. Foi berço de grandes impérios e reinos, como o Império de Gana, séculos IV ao século XI, e o Império de Mali, séculos XI ao XV. Entre as causas da descolonização podemos citar a Guerra Fria, porque Estados Unidos e União Soviética apoiaram a independência dos países africanos com o interesse de exercer influência sobre esse continente. O conceito de autodeterminação dos povos, segundo o qual nenhuma potência estrangeira deveria intervir nas disputas internas dos países. A Europa ficou arrasada após a Segunda Guerra Mundial e não tinha condições de manter colônias na África como antes. A ação dos movimentos de resistência nas colônias. A opinião pública europeia passou a defender a independência dos povos africanos. Surgimento do panafricanismo, movimento que procurava dar voz aos africanos, valorizando sua cultura, seus diferentes idiomas, sua arte e sua história. Em 1955, houve a Conferência de Bandung, na Indonésia, onde os países africanos e asiáticos decidiram ficar neutros na Guerra Fria. Surgiu a expressão Terceiro Mundo, numa referência aos países subdesenvolvidos. Primeiro mundo seriam os países desenvolvidos capitalistas e o segundo mundo seriam os países desenvolvidos socialistas. O processo de independência ocorreu de maneira pacífica em alguns países. Foi o caso de Gana, sob a liderança de Kwame Nkrumah, fundador do Partido da Convenção do Povo. Ele defendeu a tática da desobediência civil e de boicote aos produtos ingleses. Gana ficou independente da Inglaterra em 1957. Seu primeiro presidente foi Kwame Nkrumah, em 1960. No Quênia, outra colônia britânica, o processo foi violento. Surgiu a guerrilha Mau Mau, que promoveu inúmeros ataques aos colonizadores. Dessa forma, os ingleses se retiraram do Quênia em 1963. Jomo Kenyatta, líder do partido KANU, assume o poder e institui um regime autoritário de partido único entre 1963 a 1978. Seu sucessor, Daniel Arap Moi, mantém esse regime até 2002. No Congo, a luta de independência foi contra os belgas, que impunham um regime de terror aos congoleses. Eram comuns os trabalhos forçados, a discriminação por raça, as mutilações e a proibição do acesso à educação. Em 1957 surgiu o MNC, Movimento Nacional Congolês, sob o comando de Patrice Lumumba. Ele liderou uma onda de protestos e greves contra os colonizadores e os belgas se retiraram do Congo em 1960. Patrice Lumumba subiu ao poder apoiado pela União Soviética. Os Estados Unidos financiaram uma guerrilha sob o comando de Mobutu Desiré. Essa guerrilha, oriunda da província de Katanga, a mais rica do país, assumiu o poder em 1961. Patrice Lumumba foi preso e assassinado. Mobutu Desiré governou o Congo de 1965 a 1997, no regime autoritário e corrupto que foi chamado de cleptocracia, governo de ladrões, tamanha corrupção do governo.